Meu caro Carlos Coelho, diretor desta Universidade de Verão, que já vai na sua 14ª edição, caro Duarte de Freitas, caro Pedro Reis, Simão Ribeiro, nosso Presidente da Câmara de Castelo de Vido, o deputado Cristóvão Crespo, quero também cumprimentar o Duarte Marques e o Nuno Matias, que são subdiretores desta Universidade de Verão, e a Juliana Correia, e cumprimentar, de uma forma muito enfática, toda a equipa que, com o Carlos Coelho, trabalha nesta Universidade de Verão. Há uma longa lista de pessoas que nem todas são visíveis, nem todas têm o protagonismo que o Carlos merecidamente tem, mas que durante muitas e muitas semanas trabalharam para que esta vossa experiência seja uma experiência única. E estou certo que a forma como viverão esta semana será marcante para a escolha que vierem a fazer de participação política. Eu tenho 45 anos e nunca me esqueço do momento em que decidi servir os outros, em que decidi que era na política que podia acrescentar algo relativamente ao mundo onde vivia. E julgo que não há nada mais importante do que encontrarmos a nossa causa, a causa que queremos servir, em especial quando essa causa está totalmente direcionada para o bem comum. Tinha 17 anos, era secretário-geral de uma associação de estudantes e decidi organizar, não estava na JST, decidi organizar um abaixo-assinado para protestar contra a poluição que uma empresa provocava junto da minha escola. Conseguimos juntar 2.000 assinaturas e conseguimos resolver o problema. Recordo-me que foi a partir daí que decidi militar na JST, porque sentia que a JST podia ser, sendo uma organização de juventude, podia ser um espaço onde eu poderia continuar a servir os outros. Todos nós chegamos à política por razões diferentes. Se perguntarmos a todos que estão nesta mesa, todos chegam à política por razões diferentes. Mas ninguém esquece o momento em que iniciou a participação cívica. Eu conheço o Carlos Coelho há 25 anos, sou amigo do Carlos Coelho há 25 anos, e ele mantém intacta essa energia e esse espírito de militância, de humanista. O Carlos Coelho é deputado europeu. É um deputado europeu que criou um trabalho e criou uma reputação muito importante na área dos direitos, liberdades e garantias. Conseguiu conciliar aquilo que é a segurança com a privacidade e com o sentido humanista. Eu penso que a forma como ele iniciou esta Universidade de Verão, a forma como descreveu o percurso e os desafios de pessoas que neste momento vivem numa situação de enorme insegurança, permitiu ver uma vez mais o Carlos Coelho de há 25 anos, que entende a política como uma oportunidade para estar ao serviço dos outros. E acreditem, no final desta semana, tornar-se-ão grandes amigos do Carlos Coelho, tal como eu próprio me tornei. Eu não queria fazer uma longa intervenção e gostava, obviamente, de secundar todas as palavras anteriores. Eu penso que terão a oportunidade esta tarde, esta noite, com o Duarte Freitas, de verificar que o Duarte Freitas é um verdadeiro estratega e que os Açores não podem perder esta oportunidade. O Duarte Freitas é um dos políticos que mais laços criou na relação transatlântica e na visão para o arquipélago simultaneamente europeu e atlântico. Fui testemunha, também como deputado europeu, mas depois, enquanto dirigente do partido, da grande capacidade, da reputação, da credibilidade de que goza tanto nos Estados Unidos como em vários países europeus. Tem uma visão do desenvolvimento moderno, que acredita na inovação, no ambiente, no empreendedorismo, que acredita na economia verde e na economia do mar. E eu espero, sinceramente, que esta noite possam, tal como eu, testemunhar esta grande capacidade, e eu estou certo que os Açores não perderão a oportunidade de eleger o Duarte Freitas como Presidente do Governo Regional.
O Simão Ribeiro, com a sua irreverência, já vos convocou para uma semana exigente e o Pedro Reis enunciou a oportunidade da abertura à sociedade civil que preconiza para o Instituto Francisco Sá Carneiro como uma forma de renovação do partido e de articulação com um tecido muito dinâmico que existe na sociedade. Eu sou, simultaneamente, vice-presidente do partido e sou presidente de um think tank que tem mais de 500 pessoas, a maior parte das pessoas que não faz parte do PSD. É perfeitamente possível estarmos num partido político e procurar conciliar pontos de vista com outras pessoas que estão fora do partido político onde militamos. E estou certo que o Pedro Reis conseguirá desenvolver as atividades que acabou de enunciar. Deixem-me ir agora diretamente ao tema que me traz para a abertura desta Universidade de Verão. Sempre que visitamos, participamos, e eu sou, provavelmente, o orador com mais presenças nesta Universidade de Verão, tanto nestas sessões de abertura como com as aulas. Consegui ultrapassar o Presidente da República, dado que nos últimos 2 anos não pôde participar nesta Universidade de Verão. Sempre que encaramos estes 100 jovens, estamos na prática a encarar o futuro. E, portanto, a vossa responsabilidade é uma grande responsabilidade. O PSD olha para cada um de vós encarando o futuro. Vós sois o futuro do PSD. Seja na militância, seja na intervenção ativa fora do partido, olhamos para cada um dos jovens desta Universidade de Verão como protagonistas do futuro. E há, porventura, poucos temas tão relevantes para distinguir projetos políticos do que o tempo. O tempo, no fundo, avaliarmos se um determinado político, se um determinado partido, se um determinado projeto tem os seus olhos colocados no futuro ou no passado, acaba por determinar, por distinguir, por diferenciar os projetos políticos. Nós hoje temos, desse ponto de vista, uma situação paradigmática. Porventura, nunca foi tão fácil como hoje perceber a diferença entre os projetos políticos no que diz respeito ao referencial tempo. O governo das esquerdas tem como único objetivo o de resgatar o passado. Tem medo do futuro e quer, basicamente, resgatar o passado. Resgatar o passado na Europa, resgatar o passado no Estado, resgatar o passado em Portugal. E, por isso, os verbos que conjuga são os verbos recuar, reverter, revogar. Do lado do PSD, pelo contrário, nós queremos reabilitar o direito ao futuro. Queremos construir o futuro com inconformismo no diagnóstico e com reformismo na ação. Temos um desígnio claramente definido na moção de estratégia global que foi aprovada no último Congresso. Temos uma ambição clara. Queremos colocar Portugal como uma das principais referências mundiais do desenvolvimento económico, social e ambiental. E acreditamos que é possível. Outros já o conseguiram e Portugal também já o conseguiu no passado. E para que esta ambição seja realista, é não só necessário sermos inconformistas no diagnóstico, como disse, mas sermos essencialmente reformistas na ação. Se há fator que distingue o PSD dos outros partidos, em especial dos partidos que hoje governam, é precisamente a circunstância de assumirmos o reformismo como o principal método de intervenção política e de assumirmos o futuro com esperança e com ambição e não tanto, como se tem verificado, encarar o passado como o principal projeto. E é por essa razão que, tratando-se a Universidade de Verão de um exercício de preparação do futuro, sendo os alunos da Universidade de Verão o futuro, e estando para breve as eleições autárquicas, eu gostava de, muito brevemente, desenvolver um tema que está totalmente relacionado com este desígnio de futuro, que é o das cidades. As cidades têm hoje uma relevância
sem paralelo na nossa história. 2/3 da população mundial, 2/3 do PIB mundial estão concentrados nas cidades. E, portanto, as cidades, simultaneamente, envolvem grandes riscos, são capazes de potenciar problemas do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, mas, ao mesmo tempo, encerram em si mesmas grandes oportunidades de investimento, de desenvolvimento económico, social e ambiental. E, por isso, as cidades acabam por ser uma boa analogia do que são os projetos de desenvolvimento futuro. Em segundo lugar, as cidades, assiste-se hoje nas cidades a um conjunto de novas tendências que têm até uma certa disrupção quanto aos seus efeitos. Primeiro, alterações demográficas. Por um lado, o envelhecimento, por outro lado, o fluxo populacional do interior para o litoral e das áreas rurais para as áreas urbanas. Estes fatores a que estamos a assistir em Portugal são fatores que ocorrem também à escala mundial. Prevê-se que, no prazo de 10 anos, 50% da população esteja concentrada nas megacidades, nas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Por isso, as alterações demográficas, em especial quando passaremos de mais de 6 mil milhões de habitantes para mais de 9 mil milhões de habitantes nos próximos 20 anos, assumem um fator de disrupção na vida das cidades e tornam, obviamente, o tema das cidades um tema de futuro. Em segundo lugar, temos vindo a assistir ao alargamento dos perímetros urbanos e ao efeito donut. À medida que as cidades se vão urbanizando e suburbanizando, temos vindo também a assistir ao efeito donut de esvaziamento do centro das cidades. E existem causas para que isso ocorra, também em Portugal, e sobre isso me referirei adiante. Em terceiro lugar, as cidades assistem hoje, ou assiste-se hoje nas cidades, a tendências pesadas do ponto de vista da importância do ambiente. Por um lado, é nas cidades que residem grandes oportunidades de combate à poluição, de melhoria da qualidade de vida, mas também as cidades enfrentam as consequências da mudança climática, seja com cheias mais frequentes, seja com ondas de calor também cada vez mais frequentes. A vida nas cidades está cada vez mais determinada pelas condições ambientais. Reparem, se hoje já temos esta situação, imagine-se o que acontecerá nos próximos 15 anos. Não estou a falar dos próximos 100 anos, dos próximos 15 anos, quando tivermos de enfrentar um aumento do consumo de energia em 45% à escala mundial, um aumento do consumo de água em 30% e um aumento do consumo de alimentos em 50%. Por isso, podemos concluir, no que diz respeito às questões ambientais, que as cidades são em si mesmo fator de preocupação, mas também encerram grandes oportunidades de resolução das questões globais. Quarto fator, o potencial da economia verde. O engenheiro Carlos Pimenta vai desenvolver este tema. A economia verde vale hoje 5 bilhões de dólares, 5 trillion dólares. Cresce a 5% ao ano e espera-se um investimento nos próximos 15 anos superior a 50 trillion dólares na área da energia. Uma grande parte desse investimento terá de ser feito nas cidades, na área da mobilidade, na área das infraestruturas, na área da energia. E, finalmente, vivemos hoje nas cidades uma nova tendência que é da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorre hoje a um ritmo mais acelerado. Quando olhamos para a evolução tecnológica, isso é notável, mas ocorre também com uma grande integração de tecnologias. Todos nós temos visto o dilema Uber-táxis, Spotify, empresas discográficas. Temos visto também as questões associadas ao Car2Go e às empresas de aluguer de veículos, ao Airbnb e aos hotéis. Essas tensões entre novos modelos de desenvolvimento e os incumbentes é apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo
que é o de uma revolução tecnológica que está em curso, relativamente à qual, nas cidades, se joga uma decisão fundamental: hesitar, adiar, seguir ou liderar. E é por isso, por estas tendências demográficas, tendências de urbanização, tendências ambientais, tendências de economia verde, tendências industriais, que nas cidades se encerram um conjunto de desafios. Procurarei enunciar com a maior brevidade, dado que me foram atribuídos 25 minutos. O que é que nós precisamos nas cidades? Dado que as cidades do futuro são um tema incontornável e não é um tema apenas ambiental, é um tema social, é um tema económico, é um tema de cidadania, é um tema ambiental. Que tipo de cidades necessitamos e qual é o papel que a política pode ter nestas cidades do futuro? Em primeiro lugar, precisamos de cidades reabilitadas. Cidades que contrariem este efeito donut. E não precisamos, para que isso aconteça, de políticas assistencialistas ou de reversões estruturais. O diagnóstico está feito há muito tempo em Portugal. Temos 700 mil fogos de volutos. Temos 1 milhão de casas em situação degradada. Temos 80% da habitação própria e apenas 20% no mercado de arrendamento. Temos apenas 10% do volume de negócios da construção civil concentrada na reabilitação urbana. Perante este cenário, o que é necessário fazer? O que é que nós fizemos? Penso que esta é uma das áreas, aliás, onde mais facilmente se distingue dois projetos políticos completamente diversos. Enquanto estivemos no governo, fizemos a reforma do arrendamento, pondo fim ao congelamento das rendas, salvaguardando a proteção dos mais carenciados e das pessoas com mais de 65 anos. Isto é, definimos um período de transição de 5 anos e aprovamos, em junho de 2015, um subsídio de renda para compensar, quando o período de transição terminasse, em 2017, o diferencial entre a renda antiga e a renda nova. Isto é, conseguimos pôr fim ao congelamento das rendas, que na prática inviabilizavam o arrendamento urbano e a reabilitação urbana, mas ao mesmo tempo fizemos-lo protegendo aqueles que mais necessitam e criando condições para que esse subsídio pudesse ser usado na própria habitação ou, se o arrendatário assim quisesse, mudando para um outro contrato. Paralelamente, aprovamos o regime excepcional de reabilitação urbana para pôr fim a um conjunto de regras e de encargos que tornavam, na prática, a reabilitação urbana muito mais cara do que a nova construção. Fizemos a reforma do ordenamento do território, concentrando no PDM todas as regras que estavam dispersas por uma série de planos e programas. Cancelamos o solo urbanizável, que na prática absorvia toda a expectativa e toda a especulação imobiliária. O que é que este governo fez? Este governo decidiu pôr fim ao subsídio de renda e pôr fim à reforma do arrendamento urbano. Isto é, nós tínhamos fixado um período de 5 anos de transição e, a partir daí, vigorava um subsídio de renda, garantindo aos arrendatários a possibilidade de, com esse subsídio, ficar nesse contrato ou mudar de contrato. Este governo, por razões orçamentais que não quer assumir, decidiu cancelar o subsídio de renda, aprovado em 2015, e reverter a reforma do arrendamento, voltando a congelar as rendas. Esta opção, obviamente, não é compatível com uma opção de reabilitação urbana. Congelar as rendas e, ao mesmo tempo, não proteger os arrendatários mais vulneráveis, na prática quer dizer que queremos continuar a ter 700 mil fogos de volutos, uma grande parte em Lisboa e no Porto, e ter uma maior procura do lado da nova habitação e da habitação própria do que do mercado do arrendamento. Em segundo lugar, precisamos de cidades competitivas. O Pedro Reis sabe bem disso. O Pedro Reis fez uma grande parte do seu percurso quando estivemos no governo, andando pelo mundo fora, tentando atrair, com bons resultados, investimento para Portugal. E ele sabe, como nós sabemos, que à mesma hora que estamos aqui reunidos, estão por esse mundo fora, reunidas outras pessoas com a vontade
de atrair investimento para a sua cidade. Isto é, quando se atrai investimento, não se atrai investimento para o país ou para um determinado concelho. Atrai-se investimento para um país e para um concelho, para projetos que sejam consistentes do ponto de vista da estratégia que queremos prosseguir. Quando um governo que junta o PS e a extrema-esquerda reverte a reforma do IRC, que previa, com o nosso governo, que até ao final desta legislatura descesse o IRC para 17%, quando está a reverter reformas como o arrendamento urbano, questões associadas ao mercado de trabalho, na prática está a dizer que não quer ter investimento nas cidades. Portanto, se queremos ter cidades do futuro, uma grande parte da estratégia passa por assegurar que quando alguém olha para Portugal, olha para as cidades portuguesas como locais de atração de investimento, de projeto e de pessoas. Em terceiro lugar, precisamos de cidades sustentáveis. O ambiente deixou de ser, há muito tempo, aquela caixinha onde se arrumava um conjunto de direitos das próximas gerações. O ambiente é hoje um motor de desenvolvimento e um motor de prosperidade, de riqueza e de emprego. Nós sabemos que nas cidades temos grandes oportunidades de infraestruturação na área da água, do saneamento, dos resíduos, que temos grandes oportunidades de eficiência energética, há muito para fazer em Portugal para reduzir o consumo de energia, essa é a mais verde das energias, a poupança energética. Temos grandes oportunidades para o autoconsumo, para as energias renováveis, para a mobilidade elétrica, para a mobilidade sustentável. Mas para que isso aconteça, é necessário, primeiro, reformismo, segundo, objetivos consistentes e ambiciosos que perdurem. O que é que aconteceu aqui? Portugal era, até há um ano, AAA na área verde. Quando alguém olhava para Portugal, olhava para um país que não fez da crise um fator de adiamento ou de hesitação na área verde, mas, pelo contrário, fez da crise uma razão adicional para liderar na área verde. Nós assumimos que no ambiente e na energia residia uma grande capacidade de desenvolvimento, de crescimento e de emprego. Portugal foi classificado em 2014 e em 2015 como o 10º melhor país do mundo na área da energia, como o 4º melhor país do mundo na área das alterações climáticas, como o 5º melhor país do mundo no desenvolvimento sustentável. A reforma da fiscalidade verde, as reformas da energia, as reformas na área do ambiente foram consideradas pela OCDE, pelo Banco Mundial, pelas Nações Unidas e pela Comissão Europeia como casos exemplares à escala mundial. O que é que acontece hoje? Eu estava a fazer a viagem aqui para Castelo de Vido e recebi um alerta de um site conhecido, do Político, que é, como alguns sabem, o órgão de comunicação social eletrónico que acompanha as questões europeias e que tem, obviamente, uma grande capacidade de influenciar o pensamento de muitos dos que investem. E senti, obviamente, uma enorme tristeza com o que li. Depois de tudo o que passamos, depois de tudo o que os portugueses passaram, também na área verde, passamos da área de liderança para um caso problemático. Diz-se nessa peça que, na prática, demonstra que Portugal abandonou a aposta nas energias renováveis, abandonou a aposta na mobilidade elétrica, abandonou o objetivo de interligações energéticas com Espanha e com França, que conseguimos resgatar em 2013. O que essa peça diz é que, com a mudança de governo, Portugal passou da posição de pequeno país com uma enorme e fantástica ambição, aquilo que nas negociações de 2013 e 2014 os outros governos se referiam como a opção portuguesa, para um deserto. Hoje, as instituições europeias, os outros governos, aqueles que nos observam de fora, dizem que na área do ambiente e na área da energia somos um deserto. Quer isto dizer que as reformas estruturais que fizemos e que deram resultado, em apenas um ano, não foram 4 anos, apenas num ano, conseguiram criar um dano reputacional que urge reparar. É inaceitável que, tendo Portugal conseguido cortar 4.000 milhões de euros nas rendas excessivas,
conseguindo passar de 45% para 62% de eletricidade renovável em 4 anos, tendo conseguido multiplicar por 50 o número de veículos elétricos nas cidades, de repente, com reversões, hesitações e recuos, apenas por revanchismo, se tenha conseguido passar de uma posição de liderança para uma posição problemática. Eu espero que o Partido Socialista acorde. Eu espero que o Partido Socialista perceba que este condicionamento a que está sujeito pela aliança que criou está, na prática, a criar um dano não só ao próprio Partido Socialista, mas um dano a Portugal. Quando nós conseguimos proteger as energias renováveis, quando aplicamos a taxa da energia sobre as grandes empresas, mas protegemos o setor das renováveis, mostrando que era possível compatibilizar competitividade e sustentabilidade, conseguimos atrair investimento. Quando dissemos que queríamos fazer de Portugal um exportador de eletricidade renovável para a Europa e conseguimos garantir 10% de interligações entre Portugal, Espanha e França, meta que há décadas procurávamos alcançar e que não se tinha conseguido garantir do ponto de vista vinculativo, estávamos a definir um novo paradigma energético. Quando o atual governo tem uma narrativa adversa ao nível da fiscalidade verde, dos incentivos à mobilidade elétrica, tem uma abordagem política de anúncio de uma taxa da energia sobre as energias renováveis, quando procura ceder à chantagem do Bloco de Esquerda, que nunca gostou de energias renováveis e que nunca acreditou no papel da economia verde, porque nunca acreditou que fosse possível compatibilizar economia e ambiente, está, na prática, a criar um problema de investimento e de crescimento. E eu espero, sinceramente, que este tema seja rapidamente superado. Portugal merece voltar a ser considerado líder mundial na área do ambiente e na área da energia. Em quarto lugar, precisamos de cidades mais inteligentes. Como eu disse há pouco, está uma revolução industrial em curso. No armazenamento de energia, na impressão 3D, na biotecnologia, na genética, nas tecnologias de informação e comunicação, nos veículos não tripulados. Neste momento, as nossas cidades têm de decidir se querem ser um laboratório vivo de atração de projetos e de investimento ou se queremos ter uma regulamentação e um discurso político que, na prática, afasta esse investimento. Por isso, uma grande capacidade de atração de investimento reside precisamente nesta oportunidade de fazermos da revolução tecnológica que está em curso uma grande oportunidade para as nossas cidades. Prometo que estou a concluir. Em quinto lugar, precisamos de cidades mais resilientes. A mudança climática, infelizmente, é inexorável nos próximos anos. Aquilo que fizermos hoje será fundamental para prevenir as consequências daqui a 20 anos ou daqui a 15 anos. Mas tudo aquilo que já fizemos nos últimos 50 anos já nos deixou uma fatura pesada que vamos continuar a pagar com fenómenos de seca cada vez mais frequentes, com inundações, com um conjunto de fenómenos climáticos extremos que degradam o litoral. Isto significa que as nossas cidades têm de ter estratégias de adaptação. Precisamos de cidades mais participadas, onde a cidadania possa beneficiar o interesse comum e os cidadãos não sejam convocados apenas de 4 em 4 anos para dobrar um cartãozinho e esperar que os autarcas possam depois cumprir aquilo que estava previsto. Temos todas as condições, e está aqui um Presidente de Câmara que é testemunha, o nosso anfitrião, da possibilidade de envolvermos os cidadãos no dia-a-dia da vida dos nossos concelhos. E, finalmente, precisamos de cidades mais conectadas, isto é, de cidades que participem em rede. O tema das cidades, como procurei enunciar nesta intervenção, é um tema incontornável. Será um tema incontornável do próximo ano, na medida em que, por um lado, teremos eleições autárquicas e, por outro, sabemos que, se quisermos ter investimento em Portugal, investimento sustentável, investimento duradouro, uma grande parte desse investimento depende da estratégia das cidades. As cidades são, portanto, um tema do futuro. E estando eu a olhar para o futuro, para os jovens desta Universidade de Verão,
quero terminar lançando-vos um desafio. Que façam desta Universidade de Verão também uma oportunidade para refletirem sobre o tema das cidades e para ajudarem o PSD a aperfeiçoar e a melhorar a sua estratégia sobre o tema das cidades. Muito obrigado e boa sorte.